Boa noite para todos que estão entrando agora. Oi, minha amiga Oiê! linda! Tudo bem, meu amor? Que delícia estar aqui de Tudo, e volta. você? Graças a Deus, tudo bem. Então, eu vou aproveitar esse comecinho da nossa live, antes da gente falar sobre o tema, porque hoje é um dia muito especial. A Bárbara faz aniversário hoje, então eu quero aproveitar para, ao vivo, te dar parabéns, te desejar uma vida linda, um feliz ciclo, e tudo seja Obrigada. maravilhoso e inspirador como você. Ah, minha linda, gratidão. Aniversário é sempre bom, né? Bendito seja a pessoa que inventou o calendário, né? Que dá essa sensação pra gente de recomeço, de que tudo vai dar certo, de que o novo ciclo vai Verdade, chegando com um monte de coisa boa, né? E aí, tô super verdade. aproveitando essa energia. Obrigada, gente. Obrigada, É, obrigada. muitos Tô lendo os parabéns comentários aí. aí. Que bom, que delícia. Bah, hoje Tá nós vamos bom aí? falar. Tá, Tá me tá. Eu ouvindo tô te bem? ouvindo super bem. Eu tô te Tá. ouvindo bem. Bom, como sempre, a gente tem o nosso plano B, porque minha internet aqui é meio instável. Caso minha internet caia, você continua e o Adriano entra para me substituir, tá? Então, Tá bom. a gente tem aí um plano B. E hoje Beleza. nós vamos falar sobre liderança e comunicação. E o objetivo é que as pessoas que estejam nos assistindo consigam também ter algumas dicas de como fazer isso à distância, nesse momento onde está mais desafiador do que o normalmente já é, né? Fazer Sim. gestão e se comunicar e conseguir um bom resultado e fazer com que a pessoa entenda aquilo que a gente quis dizer. Agora, eu acho que nesse momento o desafio é ainda maior. Sim. Então, quero pedir para as pessoas fiquem à vontade, façam comentários, façam perguntas. No momento oportuno, eu, peço aqui para a Bárbara parar um pouquinho para responder as perguntas. Caso algum item, alguma coisa que você se interessa, ela não tenha abordado, pode pedir aqui, fale sobre o assunto tal, fale sobre. Caso a gente não consiga, abordar nessa live, a gente prepara uma outra. Com certeza. Com Tá, certeza. então, para começar, eu queria que. Eu acredito que algumas pessoas que estão aqui te conhecem, mas nem todo mundo te conhece. Então, eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Bárbara, a sua experiência profissional, né? O que fez você decidir ir para uma sala de aula e compartilhar seu conhecimento com as pessoas. Bom, primeiro assim, quando a gente decide compartilhar conhecimento, eu falo quando a gente decide ser professor, é porque não é que a gente escolhe ensinar, a gente escolhe aprender para o resto da vida, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a gente aprende demais com os nossos alunos, a troca é sempre maravilhosa, então, realmente essa é a minha missão de vida. Bom, mas não começou assim, né? Eu comecei como bailarina, durante 17 anos eu fui bailarina, dançarina, tinha corpo de baile e tudo mais. E aí, meu pai morreu, as coisas na academia ficaram muito ruins, e a gente teve que ir para a vida, procurar emprego. Aí eu fui trabalhar com vendas, né? Na área de vendas, eu comecei a supervisionar equipes, a coordenar equipes comerciais, e aí eu tinha uma missão, que era desenvolver essas equipes, dar treinamento. E aí chegou um momento em que eu só queria dar treinamento para o time, não queria fazer mais nada, né? Aí recebi aquele feedback, né? Trocando a letrinha, né, do meu chefe. Falou assim, Bárbara, nossa, maravilhosa sua iniciativa, muito legal, né? De você ensinar as pessoas, fazer sempre treinamentos. Mas tem outras coisas, né? Aqui no teu job description que você precisa fazer. Nesse momento, Fê, quando ele deu essa cobrada em mim, eu falei, não, deu aquele sufoco de ficar pensando em todas essas outras coisas que o gestor comercial de fato tem que entregar, tem que fazer. E aí eu falei, não, não quero mais. E aí, na época, só podia entrar no RH quem era psicóloga. Não sei se você lembra disso.
Lembro sim. Era condição básica, você tinha que ser Era a psicóloga. condição Eu sine qua entrei, non, tem que ser psicólogo. exato. Eu entrei até na faculdade de psicologia, mas eu não tenho o menor perfil para ser psicóloga. Acho que se eu atendesse as pessoas, eu ia chorar junto. Uma canceriana, assim, sem preparo nenhum para ser psicóloga. Não que cancerianas não possam ser psicólogas, mas eu, como canceriana, não poderia. Então, não concluí a minha faculdade. E aí eu comecei a fazer vários cursos, aqueles cursos pequenos de extensão, formação de analista de treinamento, formação de analista de RH. Comecei a fazer vários cursos e num desses cursos eu recebi um convite para trabalhar na Claro, na época. Foi aí que eu ingressei há 22 anos atrás na área de treinamento e desenvolvimento. E, bom, me encontrei, me descobri de fato. E aí fui trabalhar em empresas específicas, inclusive graças a uma delas a gente se conheceu, Estamos né? aqui, Estamos verdade. aqui juntas. E, bom, desde então eu vim focando a minha carreira nessa coisa de desenvolver pessoas, essa troca de aprendizado e tal, né? Então foi assim que tudo começou, de bailarina, né? Aí fui achar um palco aí para mim, que é o palco hoje da sala de aula, de uma palestra. Mas eu me sinto muito feliz, muito adequada. Sabe quando você sente que quando você acorda todo dia, que você está exatamente cumprindo a missão? Eu acredito muito nisso, né? Que eu tenho essa crença, que cada pessoa que nasce tem um papel a desenvolver aqui no plano material que tem a ver com o plano espiritual, né? Então, eu acho que eu estou bem adequada no meu papel, acho que esse é o meu pedacinho, esse é o meu, né, o meu foco, aquilo que eu realmente tenho que fazer. E você faz incrivelmente bem. Posso falar porque já acompanho há muitos anos a sua carreira, já acompanhei você em sala de aula e incrível, assim, não tenho o que dizer. E É, assim, quero mas legal. aproveitar então essa sua experiência e inclusive assim como gestora nos últimos anos, porque você foi diretora de RH de uma grande multinacional, e eu sei que você também tinha essa questão do reporte, a distância, a comunicação e outra língua e outras coisas também que acabavam impactando o seu dia a dia. Então, assim, eu queria que você começasse falando um pouco de quais são os desafios da comunicação que o gestor encontra no seu dia a dia, né, normalmente. E o que isso está aumentando o impacto nesse cenário que a gente está vivendo desse momento, né, dessa distância com seus liderados. Tá. Bom, primeiro eu vou falar um pouco da minha experiência como gestora, né? Eu sempre já tive essa cabeça de home office, mesmo quando as empresas não tinham e eu não conseguia emplacar a política de flexibilidade de horário e de home office, porque os gestores sempre foram muito resistentes, né? Eles sempre falavam assim para mim, tá, mas como é que eu vou saber se a pessoa está trabalhando e não está assistindo sessão da tarde, né? E aí é lógico que eu tinha uma série de argumentos embasados justamente nos conceitos de liderança que a gente compartilha, que a gente acredita, mas era sempre muito difícil de ser aceito. E mesmo assim eu fazia com a minha equipe. Eu sempre fiz com as minhas equipes, né? A gente sempre fazia home office, fazia lá o rodízio de pessoas para não deixar o RH, claro, desprovido, com as pessoas lá querendo atendimento e não tendo, mas eu sempre fiz essa prática. Então, assim, primeiro, a minha experiência pessoal funciona demais, desde que você use o formato certo, desde que você exerça uma liderança real com o seu time, né? Isso funciona muito. E aí, outro ponto que eu acho que é importante falar, a questão da comunicação. Independente se é virtual ou se é presencial, a comunicação é sempre um desafio para qualquer tipo de relação, seja pessoal ou seja profissional. E é engraçado, né, Fê, porque quando a gente olha o investimento de treinamento das empresas, o tema que tem mais investimento é o tema de comunicação. Aí você vai fazer uma pesquisa Verdade. de clima, né? Aí você vai fazer uma pesquisa de clima, qual que é o tema que mais toma pau toda vez? Comunicação. Você fala, meu Deus do Comunicação e céu, liderança.
Porque eu falo, meu, por que que essa conta não fecha nunca? Se é onde se tem mais investimentos, né? Por que que continua dando mais problemas? Inclusive nas melhores empresas para se trabalhar. Pode ter notas maravilhosas, mas essa é sempre a nota mais baixa. Então, de fato, é um desafio, virtual ou presencial, né? E aí, como eu sempre digo, qualquer desenvolvimento, qualquer transformação tem que ser de dentro para fora. E aí é que eu vejo que Uhum. muitos cursos de comunicação de liderança não dão certo, não funcionam. A pessoa investe um puta de um dinheiro e aí vai ver, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque trabalha a questão de fora. Né? Então, por exemplo, o que é trabalhar a questão de fora quando você vai dar um treinamento de liderança? É você chegar lá e falar para o líder, olha, feedback é isso, tá? Olha, delegação é isso. Olha, para você escrever um e-mail, para você fazer uma apresentação, é isso. Ou seja, é um treinamento de fora, né? Com ferramenta. E comunicação é a mesma coisa. Olha, você deve falar desse jeito, você deve prestar atenção no português, e você, isso tudo é muito importante, tá? Não estou desmerecendo esse conteúdo, mas eu não acho que é por aí que começa, né? Precisa começar de dentro para fora. Então, qual que é o primeiro passo? É a pessoa se conscientizar do seu papel, né? Qual que é o seu papel nesta empresa? Quem é você na fila do pão, né? Como dizem. Então, assim, tá, eu Sim. sou líder de pessoas. O que que significa ser líder? Gente, liderança não é crachá. Liderança não é carteira assinada. Liderança é postura. Liderança é atitude. Prova disso é que a gente vê aos montes nas empresas vários líderes que não têm o cargo de liderança e que influenciam Sim. muito, muito mais do que algumas pessoas que têm o cargo, que são procuradas pelas pessoas, que são, né, procuradas para pedir conselho, para dar dicas e tal, mais procuradas do que muitos chefes. Uhum. Então, esse é o primeiro passo. O que, que é ser líder, né? Aí tem um monte de gente linda entrando aí, queria falar oi para todo mundo. Beijo, Su, beijo, Miriam, beijo, Xaló. Depois a gente vai falando com essas pessoas. Muitos trabalharam comigo e sabem do que eu estou falando, já me ouviram falar isso em sala de aula, inclusive. Então, qual que é o papel do líder? Primeiro, é pensar qual é o legado que você quer deixar nas pessoas. Pensa o seguinte, você passa mais tempo no seu trabalho do que fora dele, né? Se você Verdade. deixar para ser uma pessoa melhor, se você deixar para ser um ser humano melhor fora do seu ambiente de trabalho, não vai dar tempo. Sinto muito, mas a sua meta já está comprometida. Ela não vai acontecer. Porque se você tira a tua infância, outro dia eu fiz essa conta com um coach meu. Você tira o período da infância, tira o período da aposentadoria, aquele período que você está economicamente ativo, né? Você fica mais de 60% no trabalho. Então, se você tem uma Sim. posição de liderança, você compartilha momentos importantes de evolução na vida sua e na vida das pessoas que estão com você. Então, primeira coisa, assuma essa responsabilidade. Daí a gente escuta muito falar assim, né? Ah, mas as pessoas são muito complicadas. Ah, mas quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos animais, né? Sim. É... Nossa, mas esse pessoal é burro. Já falei mais de me vendem. Não adianta, né? Se a pessoa entrar nessa, sinceramente, ela está no caminho completamente errado. Primeiro que é muito feio, né? Falar, as pessoas são, você é o quê? Você é um alien? Você é um PT? Né? Igual o pessoal É fala como assim, se você não fizesse brasileiro é parte das pessoas. analfabeto, É. né? Ai, brasileiro tudo não presta. Ô, povinho, oi? Tudo bem? Você não é brasileiro, não? Ah, gente, né? Então vamos parar para prestar um pouquinho atenção no que a gente anda falando. Então, ponto 1, assume a sua responsabilidade.
E olha só, você não precisa ser líder se você não quiser. Tem carreira em Y, você pode ser especialista. Um cara que traz tendência de mercado, que ganha tanta grana quanto um líder, que é tão reconhecido dentro da estrutura quanto o líder, mas ele não tem gente abaixo dele, para ele ter que comandar, para ele ter que coordenar, para ele ter que desenvolver. Agora, assumir o papel de liderança? Então pronto. É igual aquele filme das formiguinhas, é meio antigo, mas é legal, né? Você lembra desse filme das Lembro, formiguinhas? claro que lembro. Cara, Claro que lembro. sentou na cadeira, a responsa é sua. Sentou na cadeira, a responsa é sua. Entendeu? É. Muito bem. Primeiro passo é assume a sua responsabilidade. Segundo passo é saber que liderança é pelo exemplo, né? Não adianta você querer falar para as pessoas fazerem uma coisa e você fazer outra. Não tem, Na não tem vida, né? nexo. Na vida, exatamente, na vida. Essa incongruência que deixa as relações completamente confusas, né? Tanto toda relação de influência fica confusa quando a prática, né? Ou seja, quando não tem integridade. O que eu vejo como integridade, né? O que eu penso é igual ao que eu falo, que é igual ao que eu faço. Igual que eu faço. Perfeito, é isso aí. Né? É lógico que nós somos seres humanos em evolução e a gente tem uma série de incongruências. Eu tenho várias. Só que a gente precisa estar com esse foco. A gente precisa lembrar que aqui é um grande treinamento. Viver aqui nessa terra é um grande campo de treinamento. A gente está em treinamento o tempo inteiro, né? E buscar essa congruência é importante, principalmente quando você é líder. Assumiu a responsabilidade, sabe que as pessoas só vão assumir, só vão te seguir, né? Porque líder é quem tem seguidor, quem não tem seguidor, desculpa, não é líder. Então as Não é pessoas só vão nada. te seguir, né? Não é nada. Só vão te seguir se elas verem você alguém que inspira, né? As pessoas precisam olhar para o líder e precisam falar assim, putz, eu quero ser assim, eu quero fazer isso. Eu quero conquistar esse objetivo, né? Você precisa trazer essa inspiração. Eu já tive algumas oportunidades onde eu tinha líderes que eu não admirava. Eu simplesmente não consigo, peço demissão. Difícil, né? É. Não. E aí, assim, tem muita gente que fala, então o líder tem que saber tudo. Não, ninguém sabe tudo. Né? Tem muita gente que fala assim, mas você é tão inteligente, eu sou muito inteligente em algumas coisas e burra pra cacete em outras. Entendeu? Não tem como ser inteligente em tudo. Em Todo tudo, mundo é tem as suas difícil. inteligências. Então, o líder não é aquele que tem todas as respostas, porque isso é impossível. Isso é inviável, completamente inviável. Quem é o líder, então? O líder é aquele cara que instiga as pessoas a buscar essas respostas junto com ele. Aí é que entra a comunicação, né? Perfeito. E aí, voltando para um ponto que eu falei, que comunicação é um negócio que sempre dá pau nas empresas, essa coisa da comunicação, porque ela começa de fora para dentro. E não, tem que ser de dentro para fora. Então, não adianta, por exemplo, eu tenho um problema de relacionamento com você. Aí eu vou ter uma reunião com você, né? Aí eu pego e falo, não, vou manter minha linha, vou falar assim tudo direitinho, não vou, né, subir o sangue, não vou perder o controle. Só que, cara, a tua comunicação não verbal tá dizendo tudo. Inclusive, gente, olha só, que sério isso. A comunicação não verbal, principalmente em momentos de conflito, ela representa 93% do que a pessoa está captando de você. 7% são suas palavras. É aquilo que você escreve. Então, não adianta você fazer um discurso bonitinho se por dentro você não está sentindo aquele discurso. A comunicação não funciona. Então, como é que, Bárbara... Meu Deus do céu, então agora ferrou. Não vai adiantar preparar um belo de um discurso, não vou convencer? Se não estiver dentro de você, não vai. Sinto em lhe dizer. Bom, então como é que eu faço? Daí a gente pega a ajuda do quê? Da neurociência, né? A gente pega a ajuda da neurociência
para a gente tentar entender um pouquinho como é que funciona o nosso cérebro, e aí a gente tentar reprogramar algumas coisas, né? Então, como é que funciona o cérebro? Inclusive, o computador, quando foi criado, ele se inspirou na mente humana, ele se inspirou no cérebro, né? Tudo que você vive, todas as experiências, ou seja, tua família, a escola que você frequenta, os amigos que você tem, as músicas que você ouve, as baladas que você vai, tudo isso vai gerando experiências e filtros e representações dentro da sua mente. Como no computador. Você compra o computador, você começa, você faz um arquivo lá no Word, aí você salva. Aí faz outro salva, salva, salva. Aí você vai criando pastinhas, não vai? Vai criando pastinhas Sim. para ficar mais fácil de você achar aquele arquivo que você fez. A cabeça faz a mesma coisa, gente. Ela vai criando pastinhas. Então, por exemplo, eu tive uma experiência com um chefe que foi ruim. Aí eu mudo de emprego. Aí eu tenho azar de pegar outro chefe ruim. Aí eu mudo de profissão. Aí olha só como eu sou cagada. Tá lá de novo um chefe O ruim. chefe mala. Aí, amor, já era. Amiga, se escapar uns palavrões, tá tudo bem? É só adulto que tem aí, Tudo né, bem, fica à menina? vontade. Vai, Tá? segue a Você vida. sabe que essa sou eu, né? A minha Sim. comunicação é linda. Sendo Eu fui mal educada. autêntica. Eu fui mal educada por um filho de italiano que de 10 palavras, 11 era palavrão. Às vezes eu não consigo substituir o termo, gente, desculpa. Mas assim, pegou um chefe Segue ruim, o dois chefes barco. ruins, três chefes ruins, fudeu. Já criou a pastinha lá, não dou sorte com o chefe. O Olha chefe. só. Aí você criou uma crença. Quando você cria uma crença, é muito complicado, porque essa crença te induz inconscientemente, não é que você decide isso não. Depois que criou a pastinha e criou a crença, ela vai te induzir inconscientemente a reagir sempre da mesma forma. Vamos pegar de novo o exemplo do computador. Tem lá o Google. Todo mundo aqui já deve ter usado o Google com certeza. Você coloca lá, por exemplo, comunicação. Quais são as primeiras páginas que aparecem? Fora aquelas que são patrocinadas, aparecem as páginas que mais foram acessadas, Que mais foram acessadas, sim. né? E a tua cabeça faz a mesma coisa. Então você vai conhecer o seu novo chefe, criou aquela crença de que chefe com você não funciona. Você vai para essa relação com essa crença. Quando você vai para essa relação com essa crença, você acha que você vai ter a tua atitude natural? Você acha que você vai agir da mesma forma que você age com as pessoas que você gosta e se dá bem? Não vai. Claro que Às não. A vezes, sua amígdala já te sequestrou. exatamente, exatamente, exatamente. Aí você começa a falar assim, bom, vou lá para a reunião, vou ficar na minha, não vou falar nada. Vou ficar aqui quieta, porque se eu falar vai dar merda. Então eu vou ficar aqui quieta, né? Aí vai para uma reunião, não fala, vai para outra, não fala. Acontece alguma coisa que você não concorda, você não põe a sua ideia, fica quieta. Aí chega uma hora que o chefe começa a falar assim, cara, o que essa pessoa está fazendo aqui? Não agrega nada, não fala nada, nem se comunica comigo. Acho que eu vou demitir. Aí pega e demite. Aí a pessoa fala, tá vendo? Falei, esse negócio de Ai, chefe não funciona. É tudo um bando de filha da patas. Entendeu? Não funciona. Entendeu? Então, é o seguinte, para você se comunicar melhor, a primeira coisa que você tem que fazer é rever as suas crenças. É perfeito. entender quais são as histórias que o teu cérebro tem te contado sobre as situações que você está passando, né? Então, se eu tenho a crença de que falar com o chefe nunca dá certo, eu penso, por exemplo, assim, os chefes não prestam. Eu não me dou bem com o chefe. Eu nunca consigo. São essas histórias que a sua cabeça vai contando.
E aí, gente, a Sim. mente, ó, vou falar uma coisa para vocês, prestem muita atenção. A mente é tinhosa. É uma tinhosa essa mente. Você tem que É. falar para ela o seguinte, amor, abaixa a tua bola, porque aqui é trabalho em equipe. Aqui tem mente, alma, para quem acredita, corpo, coração. Aqui tem uma galera. Vamos todo mundo pensar junto e tomar essa decisão. Porque se você não controla sua mente, tá perdido. Ah, Bárbara, então já que você sabe essa teoria, você controla total. Não, não, porque, gente, o dia que eu Excelente. consigo. Ah, imagina, seria maravilhoso, gente. O dia que eu ou qualquer outra pessoa conseguir controlar 100% das situações, da mente, dos pensamentos, sabe onde que a gente vai estar? Tocando harpa lá com o Gabriel. Lá com o anjo Gabriel. A gente já vai ter desencarnado, vamos ficar lá. Porque não vai mais precisar estar aqui para aprender nada. Eu falava, quando eu É. fazia terapia, eu falava para minha psicóloga, eu falava assim, não, isso eu não vou aprender agora não, vou deixar para depois, porque se eu aprender vou morrer, não estou querendo morrer. Vou deixar para depois. Então, assim, sempre tem aprendizado, tá? O que, que é legal? É você sair do piloto automático. Você tem que sair do piloto automático. Então, você é líder. Você tem que chegar para a tua equipe e você precisa dar uma notícia desagradável. Infelizmente, no momento em que estamos passando, muitos líderes estão nesta posição de ter que É. dar Precisam fazer péssimas isso. É. notícias, né? Eu tenho ouvido muito assim, olha, pessoal, tem que reduzir o salário, tem que reduzir a carga horária, é, vocês vão ser afastados e vão entrar no INSS, depois volta. Se a gente continuar desse jeito, Layoff, a é, gente várias vai. coisas. Se a gente continuar desse jeito, a gente vai ter que fazer cortes no mês que vem, né? Olha só que comunicação pesada que esses caras estão enfrentando. Por isso que eu quero estar muito do lado deles sempre, porque não é fácil esse papel. É uma missão Não. linda e grandiosa e do mesmo tanto complexa, né? Então, assim, se eu quero contar alguma coisa para o meu time, eu preciso primeiro trabalhar de dentro para fora, né? O que, que eu penso sobre o meu time? Se eu penso que o meu time é um bando de burro, se eu penso que é um bando de maturo, cara, essa comunicação não vai funcionar. Então, a pergunta que você tem que fazer é: o que eu devo fazer para que o meu time se desenvolva, né? Quais são as ações que eu preciso tomar para que meu time amadureça, né? O que, que eu devo fazer para que as pessoas acreditem naquilo que eu estou falando, né? Quais são as ações que eu devo tomar para ter o time do meu lado? Você tem que pensar nesse tipo de coisa. E aí não é só pensar, né, gente? Porque ficar só no plano mental, a gente fica louco, né? Eu sei porque Sim. essa é uma meta constante minha, assim. Eu sou muito mental. Outro dia eu estava fazendo constelação fiz constelação, amiga. Fiz constelação. Adoro. A gente já conversou tanto, né? E eu querendo descobrir quem que era o bonequinho, amor. Ah, esse bonequinho aqui, ó, já sei quem que é. Aí eu ficava puta com o bonequinho. Aí o constelador falava assim pra mim. Falava, não, para de ser mental, para de racionalizar, porque não tem nada a ver o que você está pensando aí. Você está pensando o quê? Daí eu falava para ele, acho que é esse. Ele falou, não é, não Não é é, nada eu sei o disso. que, que é. Então, assim, vamos pensar, vamos racionalizar e depois vamos fazer, vamos agir, né? Então, você é líder, você pensou lá, eu tenho que comunicar algo para o meu time. Como é que o meu time pode reagir? Daí, cara, só tem um caminho, é você conhecer as pessoas, né? Não tem Sim, outra forma. Você precisa se verdade. aproximar, você precisa conhecer profundamente a tua equipe. E não é conhecer o currículo dela, né? Até porque
são contratadas pela técnica e são demitidas pelo comportamento, ou são promovidas pelo comportamento. Então, não adianta você conhecer os cursos, as formações, as experiências profissionais que seu liderado tem. Não, você tem que conhecer a pessoa, porque é um ser humano, né? É gente que está ali com você. Não é uma peça, não é um número, né? Inclusive, na Claro, quando eu trabalhava lá, a gente mudou o departamento, era recursos humanos, a gente mudou para talentos humanos. Faz muito Justamente, mais sentido. claro, para mudar essa coisa de recurso. Recurso, as pessoas não são recursos. Não, é gente, né? Aí outra coisa também que falam muito, né? Ah, ninguém é insubstituível. Eu não concordo. Acho que todo mundo é insubstituível, porque cada um é cada um, Sim, né? a Aí função eu, pode não ser. A função pode ser substituível, que a pessoa faz. Mas como seres humanos, somos totalmente insubstituíveis, porque somos únicos. Concordo com é você. lógico, não tem como. Assim, por mais que a função ela tem lá um job description, alguma coisa. Oi, Meire, do Bradesco, que linda. Que ela tem um job description, você vai trocar a pessoa, ela vai entregar uma outra performance. Está lá tudo escrito. Tem que fazer essa planilha, você tem que entregar isso, 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 isso. A pessoa vai fazer aquilo, só que ela vai fazer ao modo dela, né? Ela vai fazer do jeito dela. Então, assim, esse é outro erro que os líderes eles entram muito nessa coisa, falam assim, não, eu tenho que ser justo. Um dos principais valores da minha liderança é a justiça. Ah, é? E como que você faz isso? Ah, eu trato todo mundo igual. Eu não faço diferença. Porque tem Olha, gente que Baté, trata cada um, né, fazendo de um jeito. Pronto. A hora que você trata todo mundo do mesmo jeito, você está sendo injusto. Você ia falar alguma coisa, Fê? isso foi até o que acho que é Fabini, Fabini, que eu acho que falou aqui. Essa é a grande questão. As pessoas são diferentes. O líder precisa conhecer sua equipe para saber lidar com as individualidades. Exatamente isso que você está falando. Perfeito, estamos alinhada, porque é o seguinte, se você gosta de ser tratado do mesmo jeito, você gosta Claro de que ser tratado não. igual uma baciada, e por que o outro vai gostar? Pois Né? é. Daí entra outra questão, que é a questão da empatia. Que você pergunta, todo mundo sabe, né? Não, olha, juro por Deus, eu não lembro de uma vez que eu perguntei, você sabe o que é empatia? Que alguém me falou, não sei. Eu não lembro, viu? Todo mundo fala assim, sei, é se colocar no lugar do outro. Aí, como é que ele se coloca no lugar do outro? Ele fala assim, olha, Fernanda, você está passando por essa situação, né? Se eu fosse você... Ah, cara, desculpa. Isso não é empatia, Sorry. amor. Tá? Não Vamos mesmo. deixar isso claro aqui. Isso não é empatia. Empatia é, deixa eu entender você no teu contexto, com a tua mente, com o teu coração, com a tua alma. Deixa eu tentar sentir como você sente. Inclusive, tem um filme que eu quero indicar para todo mundo aqui, que é uma aula de empatia. Você já assistiu O Estagiário com Robert De Niro? Já, Meu já. É Deus. maravilhoso. É maravilhoso. Já assisti mais de uma vez, inclusive. Gente, aquele filme, ele tem que ser sessão pipoca em Chama O Senhor três. Estagiário, não é? Acho que é, O Senhor Estagiário. Assistam, gente, tem na Netflix, está disponível lá para todo mundo. É maravilhoso, é uma aula de empatia, uma aula de comunicação. E, gente, é muito engraçado, porque tem vários momentos que ele não fala nada. Às vezes, a melhor comunicação é você transmitir no seu olhar o acolhimento que a pessoa precisa naquela hora. Sabe quando a gente vai no enterro? Que aí você fica tentando, né? Tem muita gente que fala, ai, nossa, você fica tentando falar, falar, falar. Porra, não fala nada, cara. Chega, dá um abraço e se põe do lado da pessoa. Acabou, ó. Isso é estabelecer empatia. Tem hora que as palavras não ajudam em nada. Isso na liderança também. Inclusive, no filme O Estagiário, ele de fato é contratado como estagiário
e ele se torna um líder dentro da empresa. Ele influencia a chefe, a CEO, ele influencia os rapazes que trabalham ao lado dele, ele influencia a atitude das pessoas, sendo um estagiário que chegou numa empresa de moda super up e a empresa... Fala, o que esse velho tá fazendo aqui? O que esse velho tá fazendo aqui? Meu Deus, não vai dar certo. Ai, não vai entender nada que a gente... Mal sabia o povo o quanto que ele ia liderar, né? Então, quando você me pede, né, que foi a primeira pergunta que você me fez, que dicas que você dá, principalmente num momento como esse? Primeiro, assume a tua responsabilidade, entenda o que é liderança. Vai ler, vai se informar, troca ideia com as pessoas, né? Graças a Deus esse conceito está sendo multiplicado há muitos anos e tem muita literatura, só não aprende quem não quer, né? Então, assim, assume a tua responsabilidade. Depois, conheça teu time, saiba exatamente quem é a pessoa que está com você. Quais são todas essas pessoas e as suas diferenças, suas particularidades. Quer dizer, depois não, antes, olha para tua mente, identifica teus filtros, identifica as crenças. Tinha uma chefe de RH, obviamente que eu não vou falar o nome dela, porque ela me ensinou a como não ser uma chefe de RH. Eu lembro que a gente marcava a dinâmica do grupo, daí as pessoas ficavam lá sentadas esperando, né? Aí ela passava na sala de espera, olhava, chegava para mim e falava assim, olha, tô gostando dessa dinâmica, hein? Tô achando que vai dar para aproveitar um monte de gente, um monte de carinha boa. Amada, eu tinha vontade de mandar ela pra puta que pariu, cara. Eu posso imaginar. Meu, eu vou assim, seu vermezinho. Hoje eu não falaria mais isso, Como que eu também estou assim? tentando tirar o padrão do julgamento aqui da minha mente. Porque se a pessoa pensa assim, tem alguma estrutura de pensamento que levou ela a pensar assim, tá? Mas eu ainda Todo não estou iluminada. comportamento tem uma intenção positiva. Tem. Exato, exato. Mas ainda não estou iluminada, minha gente. Estou me iluminando. Ainda não estou iluminada. Então, eu ficava extremamente puta com isso. Eu falava, cacete, como é que a pessoa olha para alguém pelo rosto? Se a pessoa não falou nada ainda, a pessoa está lá sentada na sala de espera. Vai falar que a carinha é boa, que dá para contratar? Pelo amor de Deus, né? É muito mais conhecer. Então, assim, primeiro, identifica suas crenças, né? Veja o que você pensa sobre o ser humano, veja o que você pensa sobre a sua atitude de liderança, veja o que você pensa sobre a empresa. Oi, Davi, amor! Veja o que você pensa sobre a empresa que você trabalha, sobre o business que você trabalha. As pessoas precisam ser contratadas pelo caráter, pelo valor delas, né? Quando eu fui fazer Quando abri o Hopi Hari, é ruim falar essas coisas que mostra como a gente é velha já, né? Mas quando abriu o Hopi Hari, eu fiz a contratação de 300 profissionais para trabalhar no Hopi Hari. E aí foram para entrevista de emprego. Entrevista é um momento de comunicação que geralmente as pessoas ficam extremamente inseguras. E o chefe, o líder, a pessoa que está fazendo também fica, porque imagina, você vai decidir meio que a vida da pessoa num determinado período, né? Só por uma hora de conversa. Uma conversa. Daí, assim, as pessoas iam todas preparadas já para falar, né, quais eram as experiências profissionais e tudo mais, que eu fazia questão. Eu pegava o currículo na mão assim, ó, dobrava, colocava aqui e falava assim, ó, como é que você faz para se divertir? Aí a pessoa, ué, você vai trabalhar com entretenimento, você vai trabalhar com diversão. Se você... Má, um beijo para você também. Se você não gostar de se divertir, como é que você vai trabalhar num parque de diversões? Né? Então, essa é uma missão muito importante para o líder, saber contratar a pessoa certa. E aí ele pensa de uma forma geralmente prática, né?
Ah, ela já fez esse trabalho? Ela já sabe? Ah, então contrata. Claro que às vezes assim, você não tem aquele tempo para ensinar, né? Você tem que pegar uma pessoa mais pronta. Mas não deixa de olhar o caráter, não deixa de olhar os valores, não deixa de olhar a afinidade que a pessoa tem com aquela companhia, com A aquele business. empresa. Sim, Exatamente. faz muito Então, sentido, Bárbara. comunicar vai muito além de falar, né? Outra coisa que as pessoas também erram muito, falar. Eu estava falando, inclusive, com um coach meu essa semana. Ele falando assim, as pessoas, elas falam que eu tenho problema de comunicação. E eu tenho mesmo. Eu falo, parou. Parou. Ele não tem problema nenhum de comunicação. Ele se comunica super bem, só que ele é introvertido. Ele é introvertido. Ele é introvertido pela criação, ele é introvertido pelo estilo comportamental, ele é introvertido é, por N fatores. Mas ser introvertido não tem nada a ver com se comunicar mal. Não mesmo? Absolutamente. Não tem nada a ver. Né? Falar, a pessoa é bem extrovertida, ela sabe falar, nossa, então ela é ótima comunicadora. Não, minha gente. A melhor comunicadora não é nem aquela que sabe falar, é aquela que sabe ouvir. Aí Deus deu até um toque pra gente, né? Ele deu um toquinho, ele falou, olha, toma aqui 2 orelhinhas, amor, e uma boca só, não é? Falou, e vai, tá bom? Vai lá pra vida. Só que a gente É. esquece. Se eu tenho duas aqui, ó, né? Tem que produzir mais. Um, dois produz mais do que um. Então, o bom comunicador é aquele que sabe ouvir, que tem a escuta ativa. E aí é que muitos líderes também pecam, viu, Fê? Se Por que, que perdem, eles né? Eles se pecam? Porque perdem. eles se perdem porque muitas vezes eles não têm paciência de ouvir. Muitas vezes, a hora que o liderado está falando com ele está pensando a resposta que ele vai dar, né? Ou então ele já criou uma crença, falou, ainda vem o prolixo. A mente dele está em tudo quanto é lugar, menos ali. E aí eu volto a falar da comunicação não verbal. Você acha que seu liderado não está percebendo que você não está prestando atenção em nada do que ele está falando? Claro que está Aí depois você percebendo. vai falar e o cara não vai ouvir, depois você vai falar que o cara que tem problema. Você vai É. falar que o cara que tem problema, que não é você, né? Então, E assim, o líder tem que aprender também que ele, assim, quando ele contrata as pessoas, e você falou bastante em contratar, ele precisa contratar pessoas que sejam, por vezes, melhores do que ele. Ele se cercar de pessoas melhores do que ele. E para isso, ser um bom ouvinte vai ser essencial para a liderança dele dar certo. Porque se ele quiser contratar pessoas só que sabem menos do que ele, para que ele esteja ali, né, no poder absoluto, provavelmente o resultado dele não vai ser o melhor resultado, nem o esperado, e ele não vai conseguir atingir níveis mais altos. não vai mesmo. Tem uma empresa, eu não sei se ainda ela faz isso, a Dell. Ela troca os líderes de lugar a cada 2 anos. Então, tipo, um cara é Sério? diretor de TI. Depois de 2 anos, ele vira diretor de RH. Aí você fala isso no mercado e fala, meu Deus do céu, como é que o cara não entende porra nenhuma de RH, ele vai liderar um Vai RH? para RH. Só que liderar não é você fazer hands-on, pôr a mão na massa. É você ter a equipe certa e você inspirar, engajar esse time para poder fazer o que precisa ser feito. Aí vem de novo o Coronga. Bárbara, mas como é que eu vou fazer isso se o povo não está mais perto de mim, pelo amor de Deus? Como é que eu vou engajar? Como é que eu vou fazer os caras fazer o que eles têm que fazer? Se eles não estão, imagina, tá em casa, com criança, com família. O cara vai fazer churrasco na terça-tarde. Você acha que ele vai fazer alguma coisa? Gente, primeiro, se você acha que o cara vai fazer churrasco, você deve ter uma crença de que ele não gosta da profissão dele, ou ele não gosta das atividades que ele está fazendo. Daí volta para a contratação. Ou
você pode ter esse pensamento porque você tem uma crença de que todo mundo é imaturo, né? Você pode ter uma crença que todo mundo é imaturo. Será? O que é maturidade? Maturidade tem a ver com idade? Não tem, né? Não tem nada a ver com idade. Então, assim, você vê que tudo leva para dentro, né, Fê? Sim. A gente vai ter um curso, né, de gestão à distância, que a gente vai encher a galera de ferramenta, claro, com certeza. Vamos dar uma maleta inteira para a galera, olha, você vai fazer assim, assim, assado. Só que antes de eu dar essa maleta de ferramenta, a gente vai mergulhar dentro, né? Tem Vou o fazer autoconhecimento é o início terapia. de tudo. Exato, e não tem a ver com terapia, com psicologia, até porque eu não sei porra nenhuma disso, eu não sou, já falei, não tenho perfil de terapeuta nenhum. Eu adoro terapeutas, contrato todas, amo, mas eu não sou. Então não é esse tipo de mergulho que eu estou falando, mas é um mergulho na programação da sua mente, porque se você não reprogramar a tua mente, você não vai nem usar as ferramentas corretas para comunicar, para engajar. A pessoa pode estar no escritório, ela pode estar em casa. Imagina, olha, eu tenho um amigo meu, um italiano, não, ele é brasileiro e mora na Itália. Menina, olha só como que é a rotina do cara. Ele tem 7 reuniões É, por dia, porque ele é gestor de qualidade tá. de pneus da Pirelli, fornecedor de pneus da Pirelli. E ele tem 7 reuniões por dia. Sabe como que é? A primeira é com a É. China, a segunda é com Singapura, a terceira é com o Brasil, a quarta é no Chile, né? Cara, olha só. Se esse cara consegue liderar times, olha, gente, que complexidade. Imagina, o povo aqui no Brasil reclamando porque o pessoal está em home office. O cara É. lidera gente que tem cultura diferente, que tem hábito diferente, que tem fuso horário diferente, que tem rotina diferente. E como é que o cara consegue fazer? Tem a Então, ver com a sua bagagem, né? Com a bagagem das crenças que você tem. Porque se você vai acredita que isso é possível e começa, né, a trabalhar essas questões, se torna possível. exatamente. Então, a primeira coisa, assim, eu sempre falo, né? Se alguém fez, você consegue fazer. Se Perfeito. alguém já realizou, você consegue fazer. Ah, não, é que você não conhece a minha vida. Bárbara, você não sabe como que é lá na minha empresa, aquilo é inferno. Bárbara, você não sabe como que é o negócio que eu trabalho, é um mercado horroroso. Desculpa, a questão é a seguinte, se alguém fez, você pode fazer, porque nós somos uma máquina, tá? Aceita que dói menos. A gente não é, ai, nossa, tal. Não, a gente é uma máquina programável. Então, se a pessoa fez, na PNL tem uma técnica que a gente usa bastante, que é a modelagem, né? Então, Sim. assim, vamos modelar, né? Eu não vou ficar. E aí que muitas pessoas também, líderes e não líderes, erram, né? Elas estão com problema, já reparou, Fê? Elas estão com problema. Aí ela vai procurar quem para falar? Quem tem o mesmo problema. É. Ela vai, Ou por quem tem o exemplo, mesmo perfil, ou quem tem o mesmo estilo. exatamente. Agora, o que, que isso vai ajudar, né? Então, por exemplo, eu estou lá na empresa, eu sou líder. A minha equipe está nossa, tá me deixando louco. Aí tem 10 líderes. Quem que eu vou sentar do lado para falar? Quem também está reclamando do tipo, meu, puta que pariu, né? Fala a verdade. Você acha que compensa o salário que a gente ganha? Para ficar aturando esse monte de gente? Não. Ele não vai falar com a pessoa que tem lá uma liderança que funciona, uma equipe engajada e falar: e aí, me conta, como é que você faz? E como é que você faz, né? Né? Quais são as atitudes que você toma com o seu time que você acha que funciona? Eu nunca vou me esquecer uma vez, eu estava dando aula na graduação. Foi uma experiência maravilhosa. Ai, adorei pegar aqueles jovens para dar aula, foi muito gostoso. E aí teve a minha primeira prova, né? Eu não tinha habilidade nenhuma com
com a academia, né? Aí eu fui, dei a prova normal, fui para a sala dos professores na hora do intervalo, né? E aí os professores enlouquecidos, falaram assim, putz, eu tive que fazer 4 tipos de prova, porque o pessoal fica colando. Aí eu me interessei, falei, nossa, sério? Que turma que é essa aí? Ah, é a turma do curso tal. Acabei de dar prova para eles, não tive esse problema. Não tive esse problema. Não tinha, Fê. Agora, como é que foi minha primeira aula na faculdade? Comunicação também tem a ver com rapport. Quem não sabe o que é rapport, anota aí. R-A-P-P-O-R-T. Depois você pesquisa. Aprende esse negócio que é importante para a tua vida toda, pessoal e profissional. Olha só como eu comecei a me comunicar com os alunos. Olha, eu tinha uma turma de 17, 18, 19 anos, né? Que eu não tinha habilidade de conversar com essa faixa etária. Meus filhos eram crianças na época, meus sobrinhos eram crianças na época, e eu só tinha lidado, geralmente eu sempre lidava com gente mais velha do que eu no trabalho. Acontecia sempre isso. Aí eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer, né? E todo mundo sempre fala, ai, esses universitários de hoje em dia não querem nada com nada. Ah, esses universitários de hoje, esses jovens estão perdidos. Ai, essa geração, o que é que vai ser da nossa vida? Era isso que a gente, olha só. Aí se você compra essas crenças, aí você tá pego. Você já parte para um problema, né? Você já chegou lá e já encarou que é aquilo que você imaginava. Aí você lembra da crença, né? Vai te levar a tomar atitude, a tua crença, enfim. Aí eu cheguei na sala de aula, Fê, sabe o que eu fiz? Tirei tudo de cima da mesa, sentei na mesa. A hora que eu sentei na mesa, eles já fizeram assim, ó. Como que uma professora, a gente leva bronca que a gente não pode sentar na mesa, a professora chega e senta na mesa, e balançando os pezinhos ainda, ó. Aí a primeira pergunta que eu fiz para eles foi assim mesmo, né? Porque lembra da comunicação não verbal, que é 93%? Então, aí parei assim, ó. E aí, eu tenho que falar com vocês como alunos da universidade ou como profissionais, pessoas que querem desenvolver e têm sonhos a conquistar? Fala para mim como é que eu devo me comunicar com vocês. Acabou! Acabou, porque aí eles queriam mostrar para mim que eles eram profissionais, Eles eram maduros, que eles eram engajados, que eles eram maduros. Acabou, gente. Não tive mais problema, não tive nunca problema. Inclusive, na minha primeira turma, eu fui convidada para ser paraninfa na colação de grau. E, ai, gente, que coisa mais maravilhosa, que coisa mais gratificante, assim. Então, comunicar, liderança, comunicar é difícil. Comunicar com a equipe jovem é difícil. Falar com gente mais velha é difícil porque eles são inflexíveis. Comunicar quando tem coronga é difícil. Gente, desculpa que eu falo coronga, que eu acho tão engraçado esse apelido que deram, né, pro nosso vírus amado. Você já viu aquele vídeo do Corona falando que é agradecendo muito a nação brasileira? Foi a única... gente, é maravilhoso. Vocês procurem, pelo amor de Deus. Ele assim, gente, olha, uma nação que eu tenho apoio até do governo federal, cara. Verdade, né? Aliás, deixa eu te falar uma coisa. A gente está indo para o encerramento. Passou voando. Eu sinto muito te cortar, mas assim, eu preciso ir para o encerramento. Passada. Então, assim, queria só fazer um wrap-up com você sobre o que a gente falou aqui, sobre dicas de comunicação. Então, primeiro, né, autoconhecimento, examina suas crenças, entende aquilo que você acredita, conhece a sua equipe, cuidado com a sua comunicação verbal e não verbal, cria empatia, o rapport, né, que você agora deu um exemplo rápido de rapport, mas vale a pena entender e pesquisar um pouquinho sobre o que é rapport. Vale. Oi?
Vale muito a pena, vale muito a pena. Ah, sim, vale super a pena. Então, assim, foram dicas super válidas para quem é líder, mas para qualquer pessoa que precisa se comunicar, e é essa questão de passar, né? Porque tem um checklist mesmo. Quando eu vou me comunicar, o que eu Tem, quero dizer? Eu chequei o que a pessoa entendeu, porque, como você disse, muitas vezes a pessoa vai ter, né, um outro entendimento. Por quê? Porque ela tem outros filtros, outras generalizações, omissões e distorções, que foi uma coisa que você falou aqui também para gente. Eu esqueci de alguma coisa? não, não, tá perfeito. E assim, é de dentro para fora, galera, né? Não adianta você querer estruturar um ótimo discurso que não vai funcionar. Primeiro nas suas crenças e depois você vai para o discurso. É, e assim, não dá para ser um líder melhor sem ser uma pessoa melhor. Desculpa, mas Perfeito. isso está completamente assim ligado e a gente precisa encarar essa questão e se apaixonar pela jornada, né? Eu lembro que eu Perfeito. ficava assim, eu vou ser feliz quando eu ficar mocinha que meu pai vai deixar eu namorar. Aí fiquei mocinha, tal, não deu. Aí vou ser feliz quando eu entrar na faculdade, porque eu vou me sentir tal. Entrei na faculdade, só pensava em conseguir sair. Aí vou ser feliz quando eu for mãe, que eu vou me sentir completa. Cara, não. Para, se apaixona pela jornada, se apaixona pelo dia após dia, tudo que você pode aprender hoje, né? Acho que essa é uma grande lição de liderança, daquela coisa do exemplo. Você tem que se colocar no lugar de aprendiz. Se você se colocar no lugar do cara que sabe tudo, da pessoa que sabe tudo, da mulher que sabe tudo, é mentira. Gente, e assim, Mentira. para quem quiser acompanhar, né, um pouquinho mais da Bárbara, ela vai ter uma turma aberta com a HT1 sobre gestão à distância, onde ela vai falar profundamente sobre tudo que ela passou aqui para gente. Bah, muito obrigada, gratidão por compartilhar essa 1 hora, né, da sua Feliz. experiência, dos seus conhecimentos, de toda a sabedoria que você adquiriu durante essa sua jornada. Só tenho que te agradecer, né, pela pessoa que você é, pelo ser humano, né, tão né, assim, aberta a contar para a gente sobre, né, tudo isso e compartilhar tudo isso. E principalmente nesse dia, que é um dia tão especial para você, que é seu aniversário, você, né, dedicar essa 1 hora para a gente, assim, só tenho que te agradecer mesmo, muito. Imagina, eu que te agradeço e quero deixar aqui público que você me inspirou demais na minha vida e me inspira muito. Eu aprendi muito com você, mas muito mesmo. Você é uma das pessoas que, se hoje eu sei muitas coisas que eu sei, foi porque você me ensinou. Que você é foda pra caralho, mano. Você é foda. Amiga. Ai, só me fazer chorar no dia do seu aniversário é recíproco. É recíproco. Eu te admiro e Você é também foda, meu. aprendi muito com você. Eu te amo demais, viu? Também. Também te amo. Gente, Obrigada, meu obrigada amor. pelos parabéns, ó, Mayra, Clécia, Ale,